Olá pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, de Curitiba 2, Internacional 2, né, o Internacional consegue um ponto importante, né, mesmo, né, tendo tido alguns probleminhas, né, no jogo, né, que por pouco o Inter não saiu com a derrota em Curitiba. Bom, vamos lá, né, o Pesolano, né, o Pesolano escalou o time com alguns retornos, né. Então, o Internacional foi escalado com o Rocher no gol, né, o Bruno Gomes na lateral direita, na zaga nós tivemos o Félix Torres e o Vitor Gabriel, Matheus Bahia na lateral esquerda, nós tivemos o Vidagra e o Bruno Henrique, né, o Bernabé e o Alex, e na frente Carboneiro e Alejandro. E, a, e o jogo começa e a postura do Internacional já me surpreendeu. A postura do Inter acabou me surpreendendo, porque o Inter foi de forma propositiva, né, encarar o Curitiba. E o Internacional, né, acabou tendo uns problemas, né, jogando dessa forma, né, porque a gente sabe, né, o time do Inter é muito ruim, né, o time do Inter que não consegue, né, tem muita dificuldade, né, para se defender, né, porque nós temos dois zagueiros horrorosos, né, que é o Félix Torres e o Vitor Gabriel, né, e nós tivemos alguns problemas defensivos, né, e o Curitiba, ele veio postado, né, em jogar, né, atrás da linha da bola, né, tentar barrar a transição do Internacional, que tem sido o ponto forte do time do Pesolano, né, e assim, e quando o Inter entrou dessa forma, o Inter no primeiro tempo teve muitas dificuldades, né, até criou, né, algumas chances, né, nós tivemos uma chance com o Benabé, né, e o Carboneiro acabou desperdiçando, né, o Bruno Henrique acabou desperdiçando também, só que aí era um Inter que era muito torto pro lado esquerdo, era muito torto. O Internacional só jogava pelo lado esquerdo, né, com combinações do Bernabé com o Matheus Bahia, né, mas o problema maior, né, era esse, né, era o Inter que cruzava muita bola na área e não conseguia ser contundente, né, não conseguiu criar uma boa chance clara de gol. E aí, né, e tanto que estava chovendo em Curitiba. E aí, né, aos, que era 30 minutos, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o Curitiba acabou abrindo o placar. Uma bola perdida do Bernabé, né, onde o Internacional reclamou de falta, né, na roubada de bola, né, o Josué recebe a bola, né, dá um lançamento sensacional pro Lavega, né, o Lavega acabou ficando no mano a mano, se não me engano, com o Félix Torres, e o Félix Torres fez marcação de distanciamento social, não conseguiu chegar no cara, o Lavega, cara a cara com o Rocher, fez 1-0 pro Curitiba, né, lá no Couto Pereira, né, e aí depois disso o Internacional acabou sentindo um pouco o gol, porque tanto que a gente vê, né, quando houve, né, o gol do Curitiba, o Internacional reclamou muito de falta em cima do Bernabé, a gente, na repetição da transmissão, mostra, né, que não houve falta, né, se não me engano, era o Pedro Rocha, se não me engano, ele, ele dá, ele dá dois carrinhos, né, na bola, né, tanto com o pé esquerdo, tanto no direito, e esse mesmo Pedro Rocha quase tinha aberto o placar, né, né, que ele tinha recebido cara a cara com o Rocher conseguiu sair nos pés dele para evitar o primeiro gol do Curitiba. Né? Então, né, o Internacional acabou sentindo um pouco o gol, né? O Internacional não conseguiu criar mais nada de importante no decorrer do primeiro tempo. Né? E aí nós fomos para o intervalo com esse 1-0, né? Com essa forma, né, propositiva, né, que o Pessolano entrou durante todo o jogo. Então nós fomos para o intervalo com 1-0. E aí no segundo tempo, né, o Pessolano faz a primeira mudança já no intervalo. Ele tira o menino Alex, que não fez uma boa partida mesmo, né? Realmente não fez uma boa partida e entrou com o Vitinho, né? Pro Internacional ter o lado direito, né? Não ficar só preso no lado esquerdo. E a entrada do Vitinho fez muito bem, né? Pro time do Internacional. Porque o Vitinho é um jogador muito forte fisicamente, né? Um jogador que dá qualidade, né? Pro lado direito. E o Internacional passou a ter os dois lados para jogar, tanto o esquerdo e o direito. Tanto, né, que nós tivemos também outras substituições, né, como o Borré entrando durante no segundo tempo, né, junto com o Alejandro, né. E aí, tanto que o Borré até que entra bem,
né? E o Internacional jogou o segundo tempo inteiro no campo do Curitiba, né? O Internacional avançou suas linhas, né? E jogou o tempo todo no campo do Curitiba e o Curitiba aceitou isso, né? O protagonismo do Inter, o Curitiba acabou se acabelando no segundo tempo. Né? O Curitiba acabou boa parte do segundo tempo não conseguindo ter escapadas em velocidade, né? Com o Lucas Ronier. E aí, nisso, né? O Félix Torres, nós tivemos também uma chance, né? Do Félix Torres que o Pedro Rangel fez uma baita defesa, né, nessa cabeçada, né? A bola tava passando por ele, né? E o Pedro Rangel fez uma defesaça. E na sequência nós tivemos o gol de empate. Um gol de empate. Uma bola ali que o Bruno Gomes recebe, né? Ele chuta, a bola bate no jogador do Curitiba, só que a bola ela para na poça. Né? E aí né, o Jaci acaba falhando, né? Que ele não afastou a bola, né? O Pedro Rangel também não foi. E o Borré é muito atento, né? Muito ligado no lance, né? Ele consegue chegar antes dos zagueiros e empurra. Acho que a bola parece que passa até debaixo das pernas do goleiro, né? Do Pedro Rangel. O Inter empata o jogo, né? 1-1. Esse empate era um bom resultado, né? Eu acho que o empate não deixa de ser um bom resultado, né? O Inter conseguiu um ponto lá de Curitiba. Mas, né? O jogo continuou. E aí, aí o Curitiba acabou, né? Tentando tomar mais rédeas do jogo, né? Só que era um Inter que conseguia, né? Quando tinha a bola no Internacional, que continuava criando chances perigosas de gol, né? Era um Inter que conseguia ser agressivo, né? Conseguia ter intensidade, conseguia ter o predomínio do jogo. E o Cruzeiro também avançou suas linhas, né? O Cruzeiro também foi tentando ir atrás do resultado. E nisso que acabou conseguindo o gol, né? Foi no momento que o Inter fez as três substituições. Quando entrou o Alan Patrick no lugar do Alejandro e a entrada do Thiago Maia, né? Acabaram entrando no Internacional. E o Curitiba não foi por isso, né? Com as entradas que o Internacional é, piorou. Foi que o Curitiba acabou voltando melhor, né? Depois que tomou o gol, o Curitiba tentou avançar um pouco mais suas linhas. E aí no cruzamento, se eu não me engano, né, do Tinga, o velho, né, zagueiro Rodrigo Moledo, né, que já jogou aqui no Internacional, né? Acho que já teve três passagens pelo Inter. Né, no cruzamento, o Rodrigo Moledo consegue se antecipar ao sistema defensivo do Internacional, né, que estava mal posicionado. E junto com o mau posicionamento estava o goleiro Rocher. O Rocher estava muito mal posicionado no lance. O Rocher estava muito jogado pelo lado esquerdo. A bola acabou, né, ele não, né, na hora que ele foi tentar voltar, ele pula lentamente e ele não consegue chegar. O Curitiba vira o jogo, né? Vira, né? Passa de novo à frente, 2-1, né? O Curitiba acabou, né, fazendo 2-1. E aí o Curitiba acabou dando alguns passos para trás, né? Tentando jogar nos contra-ataques para tentar matar o jogo. E quase conseguiu, né? O Curitiba conseguiu uma escapada ali, né? E por sorte o Curitiba não matou o jogo, que a bola bateu no travessão. Essa bola não. O Roger não ia ter condições de pegar. E aí na sequência, né? Já no último lance do jogo, né? Já no final do jogo, né? No cruzamento para a área, né? A bola sobra pro Vitinho. Né? O Vitinho chuta, né? O Pedro Rangel ainda consegue defender, mas só que aí, né? A bola vai no pé do Félix Torres e o Félix Torres empata o jogo 2-2, dando um pontinho, um pontinho pro Internacional, né? Um ponto precioso, né? Que deixa o Inter, por enquanto, afastado da zona de rebaixamento. Claro que ainda tem rodada, né? Nós temos que aguardar, né? O decorrer da rodada para ver se o Inter não entra mesmo no Z4. Então, assim, foi assim, esse resultado deixa a torcida um pouco dividida, né? Que deixa, né, a sensação de que dava para o Inter ter conseguido os 3 pontos, que dava, né? E que um ponto também não deixa de ser um péssimo resultado também, né? Que, né, jogando fora de casa, né? Jogando longe de seus domínios, era importante o Internacional conseguir, né? Arrancar pontos, né, lá no Paraná. Ou ganhando ou conseguindo pelo menos um pontinho. Eu também fico com essa sensação que dava mesmo para ter vencido, né? O time Curitiba é um time bem limitado, né? E que dava, né, para ter conseguido os 3 pontos lá em Curitiba. Então, assim, mas porém, isso
Nisso a gente tem que tirar de lição. A gente sabe que esse elenco do Inter tá tendo resiliência, a gente sabe que o time do Inter consegue jogar sem o Alan Patrick dentro de campo, mas fica de aprendizado, que o Inter não vai conseguir jogar de forma propositiva o tempo todo, né? Porque o time do Inter é muito ruim, né? O time do Inter é limitado, né? A gente sabe das limitações do elenco do Internacional. Tanto que a gente tem zagueiros muito ruins, né? Que quando ficam no mano a mano eles vão perder, né? Porque eles são muito ruins, eles são muito limitados, né? Eles não conseguem marcar, né? Eles têm muita dificuldade. Então, o que, que o Pesolano tem que fazer? É abandonar, né? A convicção dele, né? Jogar no lixo, nessa forma propositiva, né? Do Internacional e tentar jogar mais reativo, né? Continuar jogando de forma reativa. E não abrir mão do que estava dando certo, que era um Inter reativo, né? Jogando atrás da linha da bola, né? E jogando em velocidade. Porque o Inter tem jogadores para isso. O Inter tem jogadores, né? Para você conseguir jogar atrás da linha da bola, né? Tanto que a gente tem o Vidiaga, né? Que para mim fez uma boa partida, né? Mais uma boa partida do Vidiaga. Né? A gente tem jogadores que têm intensidade, têm saúde, né? Jogadores de corrida, principalmente como o Carboneiro, né? O Carboneiro que não foi bem, né? Porque o Carboneiro de forma, quando o Inter joga dessa forma propositiva, ele não funciona. Porque ele não sabe o que fazer, né? Ele não sabe o que fazer, porque ele fica muito perdido, né? Quando ele joga né, nesse estilo. Então o Internacional fica exposto quando joga de forma propositiva, mas graças a Deus, né? Ele conseguiu um bom resultado lá de Curitiba, né? Ele conseguiu um bom resultado e poderia ter vencido, poderia, né? Porque dava para ter saído com os 3 pontos, mas conseguimos um pontinho. Então o Pesolano tem que tirar de lição isso. Não dá para jogar de forma propositiva. Eu acho que ele tem que avaliar essa questão do gol, né? Eu acho que ele errou em ter começado com o Rocher. O Rocher me pareceu sem ritmo. É um goleiro que tem problemas de lesões, né? E são frequentes. É um Rocher que não consegue ter uma sequência na temporada, né? Porque é um goleiro que se lesiona muito, que se machuca muito. É um goleiro que não consegue ter sequência. E o Anthony, que não é o supra-sumo, né? A gente sabe disso. O Anthony não é o supra-sumo. Mas o Anthony continuava, vinha melhor, né, que o Rocher. Então, assim, eu não condeno o Pesolano em botar o Rocher. Mas, nesse momento, né, eu acho que o Rocher, nesse momento, né, até ele conseguir adquirir ritmo, ele tem que ficar no banco, né, e o Anthony ter sequência, né, porque a gente sabe, né, o Rocher é goleiro de Copa do Mundo, é um dos melhores goleiros da América, e que tá aqui desde 2023, né, quando o Inter trouxe, né, para a sequência da Libertadores. Tá, então, assim, conseguimos um ponto, né? Um ponto muito importante que, assim, nos deixa afastado por enquanto da zona de rebaixamento, né? Então, assim, pés no chão, né, gente? Assim, a gente não pode se iludir muito com esse elenco, né? Porque a gente sabe, esse time do Inter ainda vai continuar, né, brigando para não cair. E que eu espero, né, que a gente termine, que a gente vá pelo menos até a parada para a Copa do Mundo, longe do Z4. E que a gente vai conseguindo, né? Conseguir ganhar jogos, né? E tal, pra gente se manter longe do Z4. Então foi um bom ponto conquistado em Curitiba. Então é isso aí, gente. Se mais vídeo que puder, curte, se inscreve no canal e siga a gente no Instagram, @comandante do campo. Fui.